Bom dia, paz do Senhor. São 8 horas, 2 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Estamos prontos, para mais uma live. Daqui a pouco a gente vai começar a transmitir ao vivo mais esse devocional. As parábolas de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. A Igreja Hebron está no YouTube. Acesse a nossa página, faça sua inscrição, comente nossos vídeos, dê a tua curtida e acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Sejam bem-vindos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos ouvindo a banda, o Ministério Vineyard, quebrantado no álbum Adorando em Casa. Bom dia, a paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira santa, na cristandade. As pessoas, nós protestantes deveríamos, acho que, dar um valor um pouco maior para essa data, Porque hoje o mundo cristão lembra o dia que nosso Senhor foi pendurado numa cruz e morto por causa dos nossos pecados. Então nós esquecemos, dessa benevolência, esse favor imerecido que o Senhor Jesus Cristo fez para cada um de nós. Então hoje é sexta-feira santa, lembrando o dia em que o Senhor Jesus morreu em favor da humanidade, morreu em favor de todos aqueles que creem nele. Bom dia, a paz do Senhor a todos. A Igreja Hebron está no YouTube. Acesse a nossa página, faça sua inscrição, curta e faça os comentários sobre as nossas postagens. Acione o sininho para você receber as novas notificações da nossa página. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Paloma, Júlio César, a irmã Ana, a irmã Maria, a irmã Silene, o Ed, sejam bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos meditar na parábola do fariseu e publicano. Lucas, capítulo 18. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Estamos ouvindo Ministério Vineyard, quebrantado, do álbum Adorando em Casa. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar na parábola do fariseu e do publicano. Hoje é feriado, Mas a gente está aqui firme, Sexta-feira santa, lembrando hoje, a cristandade lembra hoje do sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz. Porque numa sexta-feira como essa, ele foi crucificado. E por volta das 15 horas, ele morre naquela cruz e o sangue nos purifica de todo o pecado. Me chamou. Bom dia, o Francisco Sodré, o João Batista. Deus abençoe vocês poderosamente. Me aproximo, quebrantado, o seu amor. Selma, bom dia. Adriana, a irmã Neide, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Estamos ouvindo o Ministério Vineyard, quebrantado, do álbum Adorando em Casa. Seu amor. Você está com a sua Bíblia? Vamos abrir em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Nós vamos meditar na parábola do fariseu e do publicano nessa manhã. Amém? Glória a Deus.
Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Pronto. Amém? Então, a irmã Mili, que eu vi a irmã Mili entrando ali também. Quem mais? A Celina. A paz do Senhor, sejam bem-vindas. Deus abençoe. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, a partir do versículo 9. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou, não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé, de longe, nem mesmo levantava os olhos para o céu. Lamentava-se profundamente, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas todo o que se humilhar será exaltado. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero Te glorificar, bendizer o Teu nome, Tua grandeza e a Tua majestade, ó Pai. Quero agradecer por esta manhã, que já estamos de pé, mesmo sendo feriado. Nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, para meditar naquilo que o Senhor tem para ensinar para nossas vidas. Abençoe esses irmãos que também nessa manhã já estão junto comigo, ó Pai, meditando nessa palavra, e que o Senhor, ó Pai, nos abençoe e que o Senhor faça de nós, ó Pai, criaturas novas segundo a Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Sherly, um beijão, Sherly. Deus abençoe você, querida. A paz do Senhor, a Tânia, Deus abençoe. Né? Sexta-feira de feriado, logo cedinho, 8 horas da manhã. Estamos aí acordados, né, para poder meditar nessa parábola, né, nesses devocionais de parábola que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de meditar, e nós temos aprendido e temos crescido, né, com esses estudos. Eu quero falar para você que ainda não está, você que não está ao vivo, né, você que entrou agora no Facebook da igreja, eu vou te pedir que você assista esse vídeo no YouTube. Daqui a pouco eu vou postá-lo no YouTube. E que você, lá no YouTube, faça seus comentários, dê o seu joinha, faça a sua inscrição, acione o seu sininho. Porque quando a gente faz isso, a gente vai dar um plus, né, na nossa página, e ela vai subir dentro do YouTube. E quando as pessoas forem pesquisar, o próprio YouTube vai dá para eles o nosso vídeo para que eles possam assistir. Então, quando a pessoa clicar lá no YouTube, lá, as parábolas de Jesus, quem está mais ranqueado aparece, né? Se a gente estiver bem ranqueado, vai aparecer o nosso, as pessoas vão assistir. Eu creio que esses estudos têm sido bênção para a minha vida, para a sua vida e para todos aqueles que vão assistir. Mesmo porque eu já comentei com vocês, eu fico pesquisando antes de fazer essa live, né? A toda tarde eu vou estudar, vou fazer pesquisas. Inclusive eu vou até o YouTube pesquisar algumas coisas lá para ver se tem alguma novidade, se tem alguma coisa para eu agregar também no estudo, e até mesmo para eu saber se eu estou certo nos meus pensamentos. E eu confesso para vocês que das parábolas de Jesus não tem quase nada, e o que tem muitas vezes são pregações expositivas, né? Em algumas igrejas, e muitas vezes é a visão do pregador, alguma coisa assim, e ele não está ensinando a parábola. Então eu quero deixar isso registrado. Você que está chegando agora, que você assista depois esse vídeo no YouTube e não no Facebook, tá bom? Deus abençoe. A irmã Ana, bom dia, Pai Senhor. Meu amigo o Mirão, né, Artemiro, lá do Parque Ecológico, nosso querido atleta, corredor, que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Irmãos, a parábola do publicano, ela está registrada em Lucas, somente em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Qual que é o ensinamento da palavra? Ela fala sobre como é que nós devemos orar, qual que é a correta atitude na oração. Então, essa parábola, ela tem um contexto, né? Vamos lembrar sempre que Jesus usou parábola, existe um contexto anterior. Alguma coisa aconteceu anterior
para que ele viesse e contasse a parábola. Aqui no versículo 9 fala que ele contou essa parábola para algumas pessoas que confiavam em si mesmas, achando-se justas e desprezando as outras. Pessoas religiosas, né? Elas acham que elas são justas em si mesmas, né? Confiam na própria força e desprezam as outras pessoas. Eu já conheci muitas pessoas assim, e talvez você também já conheceu e tenha conhecido muitas pessoas assim. Então, foram para essas pessoas que Jesus direcionou essa parábola, para essas pessoas que se achavam, digamos assim, né, do jeito que a gente vai falar hoje em dia, né? A Coca-Cola com mais gás, né? A última bolacha do pacote, a bolacha mais recheada, né, do pacote. As pessoas se achavam assim. Então eles se achavam melhores que as outras pessoas, mais justos que as outras pessoas e desprezavam as outras pessoas. Essa parábola ela está no capítulo 18. Anterior tem a parábola do juiz iníquo, né, do juiz injusto. E também essa parábola do juiz está ligada muito à oração. Não dá para saber se Jesus contou essas duas parábolas na sequência uma da outra, porque o texto não diz isso, né? O que eu posso falar para vocês é que quando Lucas escreveu o evangelho dele, lá no capítulo 1, ele fala que ele escreveu com um amigo dele chamado Teófilo, que esse Teófilo tinha conhecido, né, aquilo que havia acontecido em Jerusalém, a história do Cristo, havia contado para ele, e Lucas a gente sabe que ele é médico, e aí ele vai escrever de forma pormenorizada, a palavra difícil, né? Ele fala que ele vai escrever em ordem e em detalhes tudo o que aconteceu naqueles dias. Então, a gente não sabe se ele colocou e organizou dessa forma em ordem ou se é uma sequência, mas isso também não importa, é só para fim de conhecimento, né? De fim didático, para a gente poder entender o que a gente está estudando nesta manhã, tá? Então, essa parábola, ela conta sobre dois homens, ela fala sobre duas orações e ela fala sobre dois resultados diferentes. Dois homens, duas orações e dois resultados diferentes. Lembrando que o que essa parábola quer ensinar para a gente é a atitude correta de orar, né? Nós somos cristãos, a gente crê na oração, a gente tem que se chegar ao Senhor através da oração, mas tem que ter uma atitude correta. Depois a gente vai comentar mais no final. Os apóstolos, lá em Mateus capítulo 6, falam para Jesus: Senhor, os discípulos de João Batista, João Batista ensinou eles a orar. O Senhor pode nos ensinar a orar também? E Jesus vai e ensina para eles a oração do Pai Nosso, tá bom? Depois a gente pode até comentar a respeito disso, depende da hora, tá bom? Vou acompanhando aqui, já tem 16 minutos. Vamos identificar as personagens desta parábola. Jesus fala que havia um fariseu. Quem são os fariseus? Então, os fariseus consistia em um partido religioso da religião dos judeus, tá? Eles eram radicais, eles eram conservadores e eles se orgulhavam de cumprir a lei e a tradição, tá? Então a gente vai lendo na Bíblia, você vai vendo essas coisas, você vai pescando essas coisas e você vai entendendo isso. Porém, eles tiveram muito embates com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitas vezes Jesus bateu de frente com eles, porque eles não acreditavam em Jesus, eles ficavam o tempo todo questionando Jesus, ficavam o tempo todo tentando pegar Jesus em algum erro, o tempo todo. Então, eles eram, digamos assim, a pedra na sandália de Jesus. Era o tempo todo eles querendo pegar Jesus. E também Jesus ia e batia de frente com eles também. Jesus não deixava por menos, tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso irmão Fernando José. Tô vendo ali o capacete dele ali na fotinho, tá bom? E a nossa irmã Magda, né, que está acompanhando a gente também nesta manhã. Que Deus abençoe poderosamente. Então, os fariseus, né, a gente vai observar aqui na atitude desse fariseu, nesse próprio forma que ele ora, né? O que acontece? Eles tinham o hábito de orar em pé, tanto no templo quanto nas sinagogas. Presta atenção, orar em pé não tem nada a ver, tá bom? Você pode orar do jeito que você quiser, sentado, deitado, de joelho,
em pé, não importa. Importa que você ore, importa é a atitude correta de orar, a forma que você vai orar, é isso que importa. Os religiosos pensam que tem que orar só de joelho, mas você vai encontrar na Bíblia Davi orando sentado no templo, você vai encontrar na Bíblia os fariseus e o publicano orando em pé, você vai encontrar o rei Ezequias deitado, orando, né? Então, não sei como o Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam dentro daquela fornalha, Daniel dentro da cova dos leões, Jonas dentro do ventre do peixe, a gente não sabe. O Jesus, né, pendurado na cruz, o ladrão pendurado na cruz, né? Então, o importante é a oração e não a forma, a posição que o seu corpo estará. O que importa é a forma, a posição, o jeito que está o teu coração diante de Deus. Tá? Então, lembrando que eles oravam de pé. E depois a gente vai ver que o publicano também orou de pé. Eles ensinavam o que era o certo fazer, só que eles faziam errado, né? Eles gostavam dos primeiros lugares na sinagoga, ou seja, e no templo. Eles gostavam de ter reconhecimento das pessoas, de ter a primazia, de ser reconhecido na importância, né? Eles gostavam de receber elogios dos homens, né? Que os homens ficassem elogiando, né? Chamavam eles de mestre, chamavam eles de pai, né? Chamavam eles de senhor. Aliás, isso aqui Jesus vai repreender em 23 de Mateus essas coisas. E hoje a gente vê muitos pastores, né? Eu sou seu pai apostólico, aí chama de pai. Jesus fala, não chama ninguém de pai. Mestre, chama ninguém de mestre, chama ninguém de senhor, né? E as pessoas hoje querem esses títulos, como os fariseus queriam naquela época. E eles faziam de tudo para ser visto pelos homens. Então, esses eram os fariseus. Eles agiam dessa forma, faziam de tudo. Talvez você conheça a pessoa que haja como os fariseus, né? Que ficam fazendo de tudo. Quando vai orar, né? Às vezes a gente, na igreja, a gente fala assim, vamos pedir para tal irmão fazer a oração. Aí tem um fariseu ali no meio, ele quer cobrir a oração de todo mundo. Ele quer orar mais alto que todo mundo. Por quê? Porque ele quer ser visto pelos homens, né? Às vezes o pastor está com o microfone, o pregador está com o microfone para orar pela igreja, e aí tem lá no meio o fariseu, que está gritando lá no meio, lá, para ele cobrir até a oração de quem está dirigindo a oração, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre os fariseus. Mateus 23, Jesus fala assim, os fariseus e os escribas se assentam na cadeira de Moisés. Aí ele fala para o povo, fazei e guardai tudo o que eles dizem, mas não os imite as obras, pois eles não praticam o que eles falam. Então eles eram hipócritas, né? Eles atam fardos pesados, eles mesmos não conseguem carregar. Então eles punham leis sobre as pessoas que eles mesmos não cumpriam. Eles praticam todas as obras para serem vistos pelos homens. Olha só, eles queriam a glória dos homens para eles. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e se assentam nas sinagogas. Queriam ser os principais, né? Em todos os lugares. Onde chegava, queria ali chegar causando, né? Para que todo mundo soubesse que ele estava ali. Eles gostam de ser cumprimentados em público, né? Aí depois vem falar do mestre, do senhor, do rabi, que eu não quero falar sobre isso agora, não. Aí Jesus começa a bater neles. Chama eles de hipócritas. Depois chama eles de filho do inferno. Chama eles de guias cegos. Chama eles de insensatos e cegos. Sepulcros caiados. Serpentes. Raça de víbora. Então, é desse tipo de gente que Jesus estava falando. E ele começa a falar, alguns confiavam em si mesmo, achando-se justos e desprezavam os outros. E ele vai falar do fariseu. Então, quem eram essas pessoas? Eram os fariseus. Então, Jesus estava falando dos fariseus. E aqui no versículo 11, ele vai falar como é que ele orava. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo. Ele orava para ele mesmo. Então, você vê como é que ele se amava? Orava dele para ele mesmo. E ele falava assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo aquilo que ganho. Então esse era o fariseu. Vamos pensar um pouco como que era o publicano. 22 minutos, tem que ficar de olho na hora. Era um grupo de profissionais empregados pelo Império Romano. Então eles eram funcionários do Império Romano, eles tinham um serviço
que incomodava muito os judeus. Eles eram os cobradores de impostos. Então eles iam de casa em casa para receber os impostos para Roma, ou então também eles ficavam nas alfândegas para receber, né, os impostos das pessoas que chegavam, dos comerciantes, dos pescadores, dos mercadores, né, que chegavam ali na cidade, já tinham que passar na alfândega e pagar os impostos. Eles eram desprezados pelos judeus. Os judeus não gostavam deles, porque eles eram tidos como traidores, eles eram considerados como traidores e corruptos. Alguns, né, Roma falava para eles assim, cobra 15% de imposto. E eles, por conta própria, eles cobravam 20, 25, né? Você vê que o Zaqueu, né, que também era um publicano, cobrador de imposto, quando ele encontra com Jesus, ele fala que ele vai devolver várias vezes mais aquilo que ele havia defraudado de alguém. Então eles eram injustos mesmo. E isso criava no coração dos judeus uma rebeldia, porque eles eram traidores, eles eram judeus que estavam trabalhando a serviço de Roma contra os judeus, e isso era muito difícil para eles, muito ruim. Os publicanos, eles não andavam nas sinagogas e no templo como os fariseus andavam. Por quê? Por eles serem desprezados. Você vai ficar andando num lugar onde você é desprezado? É claro que não. Então eles não andavam. Embora eles fossem tanto ao templo, como Jesus falou, esse publicano, quanto também às sinagogas. Só que tinha um detalhe. Embora eles fossem judeus, eles tivessem o direito de entrar nas sinagogas e no templo, eles não entravam pelo desprezo que eles recebiam. Então eles resolviam orar do lado de fora. Eles não entravam, eles ficavam sempre do lado de fora. E a gente vai ver aqui no versículo 13. Mas o publicano, em pé e de longe, estava do lado de fora, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentando-se profundamente dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador, né? Então essas eram as personagens que Jesus estava falando, para a gente poder entender melhor como é que eles se comportavam, para a gente entender melhor qual que era o sentimento deles no momento da oração. E essa parábola quer dizer justamente isso. Como que nós vamos nos apresentar diante de Deus, como é que vai ser a nossa oração diante de Deus, como é que a gente vai tentar falar diante de Deus. Será que nós vamos orar como o fariseu, ou oramos como o fariseu, ou será que nós vamos falar e orar como o publicano? 25 minutos, vamos correndo aqui. Hoje vai ser um pouquinho mais curto, eu espero, tá bom? Então a gente vai olhar agora para a oração do fariseu. Qual foi a oração que o fariseu apresentou diante de Deus? A oração dele não era uma oração, era uma auto-justificação. Lembra? Ele orando de si para si mesmo. Ele orava consigo mesmo. Aquela oração não era para Deus. Ele queria que Deus visse, porque ele olhou para o céu, a Bíblia diz. Olhou para o céu e, ó Deus, graças te dou. Então, ele queria que Deus olhasse e o visse ele mesmo. Lembra que ele gostava de ser visto pelos homens? Também gostava de ser visto por Deus. E aqui ele vai orar e falar para Deus, né? Mas falando dele mesmo. Tecendo elogios que eram para o próprio ego dele. Falando da justiça dele. Falando da honestidade dele. Falando do controle que ele tinha sobre as coisas, falando da bondade dele, falando da forma que ele cumpria a lei. E é interessante que nessa oração, ele não confessa os pecados dele, e ele também não se arrepende. Então, em momento algum na oração, você vê o publicano confessando o pecado dele, ou demonstrando arrependimento. E aqui eu volto para Mateus 6, oração do Pai Nosso. Aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. E foi assim que ele falou. Quando vocês forem orar, orem desta maneira. Você vê a diferença da oração, da construção da oração do fariseu para a construção da oração do Cristo? Totalmente diferente.
Então, o fariseu não confessou o pecado dele, porque ele era justo demais, né? Aqueles que se achavam justos e confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Então, essa parábola é voltada para essas pessoas, para aquelas e para essas hoje em dia, que se acham justas demais, que se acham santas demais, que pensa que o pecado do outro é maior do que o dele. Aliás, nem imagina que tem pecado. Por quê? Ele mesmo vai falar: eu não sou ladrão, eu não sou injusto, né? Então é isso que às vezes a gente quer apresentar para Deus e para as pessoas nas nossas orações, e Deus ele sabe, nem ouve essa oração. E é o que Jesus vai falar: essa oração não foi ouvida. Então nós temos que chegar diante de Deus com esse sentimento, né, de confessar os nossos pecados, de nos arrepender, de entender que Deus é Deus e que nós somos apenas homens, pecadores e falhos, limitados, né? Que carecemos da misericórdia de Deus, que carecemos da bondade de Deus, da graça, do amor de Deus na nossa vida. Mas o fariseu não, ele queria apenas mostrar todos os dotes que ele tinha, todas as habilidades que ele tinha diante do Senhor. Então ele queria mostrar para Deus que ele era bom. Aliás, a gente conhece um monte de gente que pensa que é bom, né? A gente conhece um monte de pessoas dentro da igreja e fora da igreja que acham que são bons, né? Eu mesmo, antes de conhecer Jesus, eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca fiz nada de errado. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu preciso de Jesus? Para quê? Não, esses crentes aí apronta, depois fala que são crentes, para Jesus, está salvo, é santo. Porque a gente não consegue entender essa justiça de Deus. A gente não consegue, né? E também, às vezes, a gente chega na igreja, ou numa igreja muito religiosa, a gente pensa que é a roupa, que é a forma de falar, né? Que a forma que a gente vai impressionar as pessoas, isso é santidade. Isso não é santidade. Isso aí é querer ser visto pelos homens, como os fariseus queriam ser vistos pelos homens, né? Eu quero mandar um beijão para Mi, fez aniversário ontem, né? Nem mandou bolo pra gente. Fiquei aqui esperando aqui um motoqueiro do iFood parar aqui na porta aqui e me entregar um pedaço de bolo. Falou: Mi mandou bolo para você. Ô, Mi, tem misericórdia de mim, pecador. Deus abençoe, Mi, a paz do Senhor. Então, ele estava orando, né, para Deus, para mostrar que ele era bom. Como se ele quisesse mostrar para Deus que era um privilégio ter Deus, uma pessoa tão santa como ele, orando diante de Deus, né? Não, Deus, eu sou tão bom, sou tão justo, sabe? Eu sou tão misericordioso, que para o Senhor é um privilégio ter uma pessoa como eu nas suas fileiras, ter uma pessoa como eu tão santa diante do Senhor, né? Às vezes a gente pensa isso, mas aí Deus ele vem e quebra, né? Jesus ele vem e rejeita essa oração e rejeita esse ensinamento. Então, ele se comparava aos demais homens. O texto diz ali, ele se comparava: eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Então ele achava que os atos de justiça dele era possível de impressionar ao Senhor. A Vanessa está ali em cima, ela vai subir. Vanessa Silva, beijão, a paz, obrigado por você estar aí com a gente. Deus abençoe poderosamente. Bom dia. Então ele achava que ele era demais, né? Eu sou demais, Deus. Olha quem o Senhor está contando no seu time. Comigo, eu, justo, que não sou ladrão, que não sou adúltero, e que não sou injusto. Eu estou aqui, Senhor. Olha para mim, como eu sou maravilhoso, né? Então ele queria se justificar diante de Deus. E às vezes a gente vê pessoas no meio da religião, né? Da religiosidade, agindo dessa forma. Mas Deus ele humilha o exaltado e ele exalta o humilhado. Então nós temos que chegar com Deus. A nossa oração diante de Deus tem que ser uma oração de humildade, de reconhecimento da grandeza do nosso Deus e de que nós não somos nada, somos totalmente dependentes
de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então eu quero falar uma coisa interessante também, aqui tem mais duas coisinhas para falar sobre isso. Ele falava que ele era cumpridor da lei. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo de todas as coisas. Então ele era acima da lei. Lembra que eu falei que os fariseus, eles gostavam de guardar o mandamento e a tradição? A lei de Deus exigia um jejum anual para a nação de Israel, que é no dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão. Toda a nação tinha obrigatoriedade de fazer um jejum anual, o ano todo. E deixava livre para que cada pessoa individualmente fizesse o seu jejum, né, diante de Deus. Os fariseus, como eles eram ultra-ortodoxos, como eles queriam ser mais santos que as outras pessoas, isso está na história, tá? Você vai estudar. Eles estabeleceram que a segunda e a quinta-feira era o dia do jejum. Por isso que isso aqui fala, nós jejuamos, eu jejuo 2 vezes por semana. Porque ele queria ser mais santo do que as outras pessoas. E ele fala assim, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, essa palavra no grego, de dar o dízimo de tudo quanto ganha, ele está dizendo mais ou menos assim, até aquilo que eu compro, eu também dou o dízimo. Tipo assim, você vai no mercado e gasta R$500 de mercado, né? Quem tem que dar o dízimo dessa compra é o dono do mercado, né? Mas os fariseus, eles queriam ser tão justos que ele comprava, fazia a compra do mercado, R$500, vinha para casa e depois ele pegava R$50 e dava de dízimo no templo ou na sinagoga, para mostrar a justiça dele. Então, ele falou 3 coisas ele não era. Ele falou que ele não era injusto, que ele não era ladrão e que ele não era adúltero. Será que não? Ele era assim. Sabe por quê? Porque ele era ladrão. Porque quando ele se orava de si para si mesmo, se vangloriando, ele estava roubando a glória de Deus. Então ele era ladrão. Porque a glória é para Deus. Ele era injusto. Porque quando ele não reconhecia os pecados dele e não se arrependia e nem confessava, ele estava sendo injusto com ele mesmo. E ele era adúltero. Porque quando ele se desviava de Deus, quando ele não dava a honra e a glória a Deus, ele estava cometendo um adultério contra Deus. Lá em Oséias, no capítulo 1, Deus fala assim, diga para Israel que todas as vezes que eles se desviam de mim, eles estão cometendo adultério contra mim. Então ele era assim, injusto, ladrão e adúltero. Embora ele falava que não era, mas ele era assim. Vamos dar uma olhadinha na oração do publicano. 36 minutos. O publicano, ele não mostrou autojustificação. O fariseu demonstrou autojustificação. O publicano não. O publicano demonstrou arrependimento. Antes de falar do publicano, eu quero mandar um beijo para a Tati. Estou esperando o desafio, hein, Tati? Só vou ficar em paz no meu coração a hora que você publicar lá. Tá bom? O nosso irmão João Dantas, né, o neto, que Deus abençoe. Obrigado por acompanhar essa live nessa manhã. Então, o publicano, ele demonstrou arrependimento. A Bíblia diz que, Jesus falando, né, que ele se colocou à distância. Sabe por quê? Porque ele não queria nem ser visto. Queria que ninguém olhasse para ele. E fala que, aqui na minha versão, na minha Bíblia, fala assim, e ele lamentava profundamente. Aquela atitude que em algumas Bíblias fala assim, e batia no peito. Esse bater no peito significa lamentar profundamente. Então ele estava ali clamando a Deus, desejando de Deus o perdão. E o pecado dele pesava tanto sobre ele, essa questão de estar arrependido pesava tanto sobre ele, que ele não conseguia nem mesmo olhar para o céu. A Bíblia diz isso. Nem mesmo ele conseguia olhar para o céu. E ao invés dele se elogiar, ele reconhece a miséria dele. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ele reconhece a miséria dele. O que é miséria? Miséria é você sentir no coração que outra pessoa é miserável. Já ensinei isso para vocês várias vezes. Então ele falou, Senhor, sinta no teu coração, Senhor, que eu sou miserável.
tem misericórdia de mim. É isso que quando você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele entendeu o estado de miséria dele. Ele estava pedindo para que Deus olhasse para ele e tivesse graça e favor sobre ele, porque ele reconhecia a total necessidade que ele tinha de Deus. Deixa eu ver o que está escrito. Quer dizer que a Adri está cobrando também o desafio, né, dona Tati? Não sou só eu. Tem que mandar, porque a fila anda, né, Tati? Tá bom? Então, finalizando a oração desse fariseu, o que ele pediu para Deus? Carro, casa, nada. Ele pediu uma única coisa. Ele simplesmente queria ser perdoado. Vamos ler a oração do fariseu, perdão, do publicano novamente. A única coisa que ele queria, o publicano, voltando, queria ser perdoado. Mas o publicano, versículo 13, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos para o céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, essa era a oração desse homem. Essa era a oração desse publicano. Então, talvez... Oh, meu Deus, desse publicano não. Desse publicano, correto. Foi um ato falho aqui na minha mente. Desse publicano. Então, talvez o fariseu não conheceu ou desprezou tudo aquilo que estava escrito na Bíblia. Paulo fala que tudo que aconteceu com os homens no passado servem de uma referência para a gente agora no futuro. Talvez ele não olhou para Neemias, não orou para Esdras, não orou para Jó, não olhou para Jó, não olhou para Jeremias, não olhou para Davi, porque a oração dele estava apenas baseada e constituída naquilo que ele queria apresentar, da forma exterior que ele queria apresentar. Vamos ver a oração de Davi, uma oração de um homem que tem arrependimento, oração de alguém que reconhece que Deus, que o Senhor é todo-poderoso e que a honra e a glória é dada ao Senhor. 40 minutos. Versículo 1 do Salmo 51. Ó Deus, compadece de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões, pois tuas grandes são grandes as suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, pois reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Por isso, a tua sentença é justa, e o teu julgamento é puro. Nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade seja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Que coisa, né? Então Davi, ele demonstra esse arrependimento e pede o perdão a Deus, pede a misericórdia de Deus. Talvez o fariseu esqueceu dessa oração de Davi. E eu, às vezes, irmãos, eu vou confessar para vocês um negócio. Eu, como pastor, eu tenho, às vezes, muita dificuldade. É lógico que eu não posso julgar ninguém. Mas quando uma pessoa ela comete um pecado e o pecado dela vem à tona e a gente vai conversar com ela, quantas pessoas eu já vi se comportando como o fariseu? Sabe, não se arrepende, não reconhece o pecado, quer justificar, porque foi isso que o fariseu apresentou, justificativa. E eu vou falar para vocês como é difícil lidar com um fariseu. Como é difícil lidar com uma pessoa que está em pecado e não quer reconhecer o pecado. Por quê? Ele orava de si para si mesmo. O ego dessa pessoa é mais elevado do que tudo. É um religioso.
Pode ser que tenha 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, mas é um religioso. Porque não consegue reconhecer e confessar o pecado. E vem justificar, é medo, é vergonha, é um religioso. Porque Davi não teve medo nem vergonha. Ele foi e confessou, porque ele sabia que Deus era todo-poderoso. E ele sabia que a punição de Deus era justa, por causa dos pecados dele. E a gente quer pecar e quer errar, e quer justificar os nossos erros e os nossos pecados, diante de Deus e diante das pessoas. Mas Deus não tem o culpado por inocente. Eu vou falar para vocês, às vezes como pastor dá vontade de... Posso pecar? Dá uma bifa na cara dessa pessoa, viu? Perdão, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque, irmãos, é duro. É duro a pessoa ser tão cínica, ser tão soberba, tão arrogante, tão cheia de si. O mundo está errado, ela está certa. Então ela peca e acha que tem direito de continuar pecando e escondendo o pecado dela. Só que eu vou falar um negócio para você. O fechamento desse ensinamento, dessa parábola, é muito triste para quem age assim. Porque Jesus vai falar assim: eu digo que esse desceu justificado. O publicano que confessou o pecado, que reconheceu a misericórdia, aliás, o estado de miséria dele, que reconheceu que dependia do amor e da graça de Deus na vida dele, foi esse que recebeu o perdão. E foi esse que desceu justificado. Agora o fariseu, que não era como os outros homens, que julgava os outros, que se achava justo, desprezava os outros e confiava em si mesmo, esse não foi justificado. Ele não recebeu a misericórdia de Deus. E aí o Senhor conclui falando o seguinte, versículo 14: eu digo que esse desceu justificado para casa, e não o outro. E aqui é o que eu estou falando. Se você continuar soberbo, arrogante, cheio de si, apresentando justificativas pelo seu erro, olha o que Deus fala, o que Jesus fala: pois todo aquele que se exaltar será humilhado. Continua se exaltando, continua escondendo os seus erros, continua não confessando os seus pecados, você vai ser humilhado. Está escrito aqui, não sou eu, é Bíblia, é Jesus falando, ensinamento de Jesus. Quem se exalta será humilhado. E foi isso que aconteceu com o fariseu. Senhor, eu não sou ladrão, Senhor, eu não sou injusto, Senhor, eu não sou adúltero. Esse foi humilhado, desceu sem receber a graça de Deus, desceu sem receber o perdão de Deus. Agora o outro que confessou, o publicano, que reconheceu o pecado dele, que se humilhou diante de Deus, Jesus fala assim: esse desceu para casa justificado, porque aquele que se humilha é exaltado. Então nós temos que entender isso. 46 minutos. Temos que entender isso, que nós temos que nos humilhar diante do nosso Deus. Eu falei que ia ser pouca coisa, né? Mas às vezes você pega 2, 3 versículos e fica um tempão. Vamos tentar fechar essa ideia. Queria lembrar, né, que hoje, no mundo da cristandade, é a Sexta-feira Santa, né? Lembrando que foi numa sexta-feira como essa que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após ter recebido a condenação de uma forma injusta, né, durante a madrugada, pelos judeus e pelos romanos, por volta das 9 horas da manhã, quase agora, já estava chegando naquele monte chamado Caveira, e ali ele ficaria pendurado numa cruz, até por volta das 15 horas, quando ele iria expirar. Mas antes de morrer, ele ia dizer: Tetelestai, está consumado. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para a irmã Maria Lourenço, a paz, Deus te abençoe poderosamente. Adriana escreveu: é tão bom que nem sentimos o tempo passar. Obrigado, Adri, glória a Deus. A Selma escreveu: 1 hora a casa cai. KKK, cai mesmo. Pode ser que passe batido aqui, mas vai ter um dia de um julgamento que ali ninguém vai passar batido. Todo mundo ali vai ter que responder pelo que fez, né?
Continuando, eu estava falando de Jesus, né? Então, hoje é um dia importante, o dia da gente estar lembrando, né? Como a cristandade, lembrando que foi numa cruz que o nosso Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. E eu louvo a Deus porque Ele entregou o Filho dele por amor de mim e por amor de você. Finalizando, o significado da palavra, da parábola. A parábola ensina então a forma correta de orar. Ensina a maneira exata de orar. Já citei Mateus 6, né? Oração do Pai Nosso. Aquilo ali é uma estrutura de oração. Ela glorifica a Deus, ela pede a presença de Deus no meio da gente, ela aceita a vontade de Deus, tanto na terra quanto no céu. Ela pede apenas o pão cotidiano, o pão do dia a dia. Ela confessa os pecados e perdoa as pessoas que têm feito mal para a gente. Ela pede para que Deus nos fortaleça, para que a gente não caia em tentação e que também nos livre do maligno, do mal, né, do diabo. Então essa é a estrutura da palavra. E termina, né, glorificando a Deus de novo. Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então vai nessa estrutura de oração que você não vai errar nunca. Né? Foi o que Jesus ensinou para os apóstolos. Se orar dessa forma, você não vai errar nunca. Lições práticas. São 3 lições práticas que a gente vai finalizar. 49 minutos. 3 lições práticas. Primeira lição prática. Deus perdoa erros. Deus perdoa pecados. Mas Deus não aceita justificativas. Impressionante, né? Se você confessa o seu pecado, Deus te perdoa. Mas se você apresentar justificativa, Deus não reconhece, não recebe. Foi essa mulher que o Senhor me deu, Senhor. Né? Eu sou assim porque eu apanhava muito do meu pai e da minha mãe. Eu roubo porque eu nasci numa família pobre. Eu tô traindo minha mulher porque ela não é bondosa comigo. Eu roubei, eu peguei essas coisas porque meu patrão também rouba todo mundo. Deus não aceita justificativa. Deus perdoa pecado e pecado confessado. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tá? Olha que coisa, hein? Quem fala que não tem pecado, torna Deus mentiroso, já é um pecador. E também não tem verdade nele, a palavra de Deus não está nele. Então Deus, primeira lição, Ele perdoa pecado e Ele não aceita justificativa. Né? O fariseu quis se justificar diante de Deus. O publicano quis pedir perdão do pecado. Deus aceitou o perdão do pecado, pedido de perdão do pecado do publicano, mas não aceitou a justificativa do fariseu. Segunda coisa, Deus não se impressiona com a nossa justiça. Se você acha que você é bonzinho demais, se você acha que você não comete pecado nenhum, se você acha que as pessoas que você conhece são pior do que você, Deus não aceita essas coisas. Deus não recebe essas coisas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus são como trapo de imundícia. Hoje existe o absorvente feminino, né? O mods, né? Vamos falar assim, né? Que é o externo, e o interno, que é o OB. Na época daquelas mulheres, eu vou contar um segredo para vocês. Não conta nem para minha mãe, tá bom? Eu era muito pequenininho. Isso tem quase 50 anos, uns 48 anos mais ou menos. As mulheres não tinham absorvente feminino. Não conta para ninguém, não. Era um paninho que elas usavam. Eu lembro disso. Acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Mas não conta para minha mãe, não, tá? Só tô contando para vocês. E é esse que é o trapo de imundícia. Sabe? É o pano que as mulheres hebreias naquela época, e as mulheres até há quase 50 anos atrás,
seguravam a menstruação dela. Esse é o trapo de imundícia. É isso que Deus considera o que você faz de bom. É isso que Deus considera o que eu faço de bom. Trapo de imundícia. Olha só o que o apóstolo Paulo, eita, Paulo é bênção, né? Vai escrever ao filho dele Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Esta palavra é digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo está falando que ele é o principal pecador, que Cristo veio para salvar os pecadores. E Paulo era o principal. Eu também estou ali junto com Paulo. Eu estou ali junto com ele, como um dos grandes pecadores. E é por isso que todo dia, toda manhã eu peço: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Então essa é a segunda lição. Deus não se impressiona com a nossa justiça. E a terceira lição: a glória pertence somente a Deus. Os fariseus, eles usavam roupas bonitas para impressionar as pessoas, colocavam os filactérios, né, nas mãos, na testa, para impressionar as pessoas. Deixa eu ler o que está escrito aqui, que esse pessoal está me zoando, eu estou achando, hein? Adri, eu tenho muito pecado para confessar diante de Deus, viu? Confesso para vocês. É verdade. Esse menino deveria ser terrível, o que não aprontou com os paninhos da mãe dele. Meu Deus. Ela não pode nem ficar sabendo, que minha mãe me mata, tá bom? Ai, Jesus Cristo. Tá bom? Então, a glória pertence a Deus. Tá? Toda a glória pertence a Deus. Então, quando a gente estiver diante das pessoas orando, sabe, na igreja, seja em algum lugar, que a nossa oração seja uma oração para a glória de Deus, né? Não para a glória nossa. Que as nossas palavras, às vezes a gente busca palavras tão rebuscadas, tão bonitas, né? A gente impõe uma imposição de voz, né? Para mostrar a santidade. Oh, Deus Todo-Poderoso, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja simples. Como Davi falou, né? Abrindo o coração, confessando os pecados ali diante de Deus e recebendo a graça e a misericórdia de Deus. Então, a glória pertence a Deus, somente a Deus. E se você quiser se gloriar, se quiser ser alguma coisa, diminua, como João Batista disse. Deixa Jesus crescer na tua vida. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem quer se gloriar, glorie-se nisso, em entender e conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque eu me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Então fala que o rico não se gloriar na sua riqueza, o sábio não se gloriar na sua sabedoria, o forte não se gloriar na sua força, mas que nós temos que se gloriar nisso, em entender e conhecer o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos finalizar. Vamos finalizar, que hoje achei que ia ser mais curto, foi mais longo. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar as nossas condutas diante de Deus. É isso que é o ensinamento dessa manhã, esse devocional nessa manhã. Olhar para nossas condutas e ver como nós estamos nos comportando diante de Deus. Amém? Eu quero finalizar falando para você, meu irmão e minha irmã. Não faça como o fariseu. Não tente se justificar diante de Deus. Se você pecar, confesse o teu pecado, porque Ele é poderoso para te perdoar. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você quer encontrar a graça do Senhor? Confesse teus pecados. Você não consegue? Procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém de sua confiança, e pede para que ore com você.
e te ajude. Porque a Bíblia diz que lá em Tiago capítulo 5, confessando os pecados uns aos outros e orando uns para os outros, uns pelos outros, para que nós sejamos curados. E também diz o seguinte, Selma diz, faz um estudo sobre a vida de Davi. Pensa nisso, meu Deus. Esse estudo aí vai demorar um monte de quarentena, né? Vamos pensar nisso, tá bom? Então, não guarda o seu pecado, confessa o teu pecado. Provérbios 28, 13 diz assim, quem esconde os pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Então não é só apenas confessar, igual o publicano fez, e reconhecer que é um pecador. É confessar e abandonar o pecado, para que a gente possa encontrar misericórdia. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus Santo e Todo-Poderoso, que nós queremos Te bendizer por esta manhã, por esse estudo tão maravilhoso, ó Pai. Pela importância de que nós temos que ter, ó Pai, esse significado total de chegarmos diante do Senhor e reconhecer como nós temos falado e dito diante do Senhor, ó Pai, a nossa dependência do Senhor. Dependemos do Teu amor, dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique e nos limpe, que nós sejamos mais limpos do que a mais alva neve, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, não procurar justificativas, ó Pai, mas confessarmos diante do Senhor os nossos erros, ó Pai. E quando nós não conseguimos, não tivermos mais força, ó Pai, que nós tenhamos humildade de encontrar alguém que possa nos ajudar nesta oração, para que nós possamos encontrar a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia, Pai. Nós não queremos ser humilhados, nós queremos ser exaltados, e por isso nos humilhamos diante do Senhor, ó Pai. E por isso, ó Pai, exaltamos o Teu nome, a Tua grandeza e a Tua majestade. Amém, irmãos? É isso aí. Sexta-feira, encerrando essa semana, né? Eu acho que essa já é a 15ª parábola que a gente estudou. Tá quase acabando, né? São 40 ao total. E essa já é a 15ª. Amanhã estaremos reunidos novamente, né? No devocional. E no domingo não teremos devocional, mas teremos o culto às 18 horas, a transmissão ao vivo do culto da igreja. E não se espantem, né? Domingo é Páscoa e também é o segundo domingo do mês. E esse é o domingo da ceia, então a gente vai cear novamente, tá? E aquele de março que eu fiz foi uma direção que Deus nos deu. E eu expliquei para vocês que Jesus fala, faça isso todas as vezes em memória de mim. Então era para que a gente entendesse que mesmo distante nós temos comunhão uns com os outros, tá bem? Então domingo vai ter ceia, Você prepara aí, né, o elemento, você prepara aí o pão, você prepara aí o suco de uva, porque todos juntos, embora estejamos nas nossas casas, no mesmo momento nós vamos participar da ceia do Senhor, glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Essa música aqui, Ministério Vineart, Quebrantado, do álbum Adorando em Casa. Hoje é o dia que a cristandade lembra do dia que Jesus Cristo subiu aquela cruz e padeceu por nós. E é por isso que eu estou aqui com os cravos, né, estampados na minha camiseta, né, numa forma de cruz, e embaixo escrito: Jesus cura. Foi Ele quem curou os meus pecados, porque pelas pisaduras dele nós somos sarados. Glórias sejam dadas ao Pai, glórias sejam dadas ao Filho, glórias sejam dadas ao Espírito Santo de Deus. Um beijo no coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você tenha um dia próspero, um dia cheio de alegrias e de felicidade. Que a sinceridade esteja no teu coração. Que você seja humilde e simples diante do Senhor, porque assim o Senhor sempre te aceitará e você sempre voltará para a tua casa justificado. Abandone os teus pecados, confessando e deixando. Assim você vai achar a graça e a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmã Magda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você que assistiu também esse vídeo, quando eu postar lá no YouTube, entra lá e dá uma curtida. Não precisa assistir de novo, não.
curte de novo pra gente fazer a nossa página subir. Ô Mi, tá doidona, Mi? Deus abençoe, fiquem na paz, um dia excelente para vocês. Uma boa Sexta-feira Santa.